Muito bom, gente, de volta aqui com Nossa Night. Olha, hoje o programa vai trazer assunto muito sério, muito importante. Grana, dinheiro. E aí, como é que a gente paga a conta? Como é que a gente vai conseguir quitar as dívidas se a gente está desempregado? Se não tem dinheiro na conta? O que a gente faz da vida? A taxa de desemprego está aumentando cada vez mais, crise política, crise econômica. Agora estamos num governo novo, né, um governo interino de Michel Temer, mas as coisas ainda não conseguiram mudar completamente, até porque toda mudança vai levar um certo tempo. A grande questão é, o brasileiro está perdendo o emprego e a maioria deles são jovens de 18 a 24 anos. A galera está na flor da idade, está cheia de empolgação, acabaram de sair da faculdade e ainda continuam desempregados. Como lida com tudo isso? Para falar sobre esse assunto, eu estou com o advogado Alexandre Prado, que vai conversar comigo agora. Por favor. Obrigado. Fica à vontade. Alexandre Prado. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação. A gente sabe quanto é complexo falar desse assunto de uma forma simples, clara, para que todos entendam, até trazendo um pouco da vida das pessoas, né? Porque a taxa de desemprego está aumentando cada vez mais e a gente, infelizmente, se depara todos os dias com uma conta nova chegando em casa, um imposto novo, uma coisa nova. Início de ano tem IPVA, tem IPTU e assim vai. Só que todo mês do ano tem uma coisa nova e a gente precisa lidar com tudo isso. Só que quando a fonte seca, aí o brasileiro usa criatividade, mas também às vezes entra em desespero. Por que esse índice de desemprego está crescendo tanto? É toda essa crise econômica e política mesmo que gerou isso tudo? Ou é especulação, é medo de no futuro a gente quebrar? Bom, primeiramente, boa noite, Anderson. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. O primeiro aspecto, na verdade, está relacionado à questão da crise mesmo, a crise econômica, né, que o país se encontra, né? Segundo o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Brasil está numa crise, numa recessão profunda, né? E o desemprego, especificamente, ele é um reflexo da atividade econômica que não está existindo, que está lenta. Quando o senhor fala, o FMI declara, informa que a gente está numa recessão profunda, né? O que é isso, de forma clara, simples, para que a pessoa que está desempregada entenda que é apenas o reflexo dessa crise profunda, dessa profundidade de dificuldades que o governo está tendo e que é uma consequência também de decisões anteriores. Enfim, ninguém entra numa crise do nada. Verdade. Né? Ninguém que tem 10 mil reais perde 10 mil reais de uma hora para só se jogar fora. Verdade. Né? E o que é isso para a gente? Quando a gente fala de recessão, a gente está falando diretamente de atividade econômica. No ano de 2015, o Brasil ele teve uma redução do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, uma queda de 3,8%. Ou seja, produzimos menos. Produzimos menos. O número de riqueza, o volume de riquezas produzido foi 3,8% menor em relação ao ano anterior. Isso faz com que... Engraçado que quando a gente vê aumento salarial de 3,8%, assim, não é nada. Verdade. Mas no Produto Interno Bruto é muita coisa. É muita coisa. E, na verdade, essa recessão, essa questão da atividade econômica que está parada, isso é o que gera como impacto a desocupação, o desemprego, né? Então falamos de aproximadamente 11 milhões, mais de 11 milhões de pessoas desocupadas, que segundo os últimos dados do IBGE divulgados ontem pela manhã, a gente está falando de 10,9% de pessoas desocupadas. Isso é um número, é muita gente, né? E como você falou bem, a crise está aí e o que fazer? Né? E primeiro a gente precisa entender o que gerou essa crise. É uma questão da política. Gastaram muito?
Eu acho que passa por aí, sim. Passa pelo descontrole das contas públicas, sim. Podemos comparar a situação do governo com uma família que tem uma renda fixa todo mês, mas é uma renda movida de esforço, não uma renda acertada em contra-cheque. Eu tenho um negócio, ganho aquele dinheiro, sustento a minha família, vamos colocar com 15 mil reais. E aí, desses 15 mil reais, foram... não, vamos gastar com... Vamos mudar os móveis da casa. E aí já sai uma grana. Vamos mudar isso, vamos agora mudar o plano de saúde, vamos mudar os cursos, vamos fazer uma viagem. Esses custos, a grosso modo, de forma bem simples, para que a gente possa entender, é a mesma coisa que aconteceu no governo? As contas do governo são exatamente como a conta da nossa casa, né? A gente ganha 10, 100, 1000 e a gente tem que gastar dentro desses 10, 100 ou 1000. Acontece que quando você gasta, como acontece com a gente, se a gente gasta mais do que ganha, o que acontece? A gente tem que entrar no cheque especial, no cartão de crédito, tem que contrair uma dívida. Sim. E é isso que o governo fez ao longo dos anos, né? Gastou mais do que arrecadava. Esse é o descontrole. O cerne da questão está aí. Então, quando a gente fala dos desafios deste novo governo, desse governo interino ou temporário, passa por aí. O desafio é lidar com esse descontrole. Daí falamos de corte de gastos, de demissões de funcionários públicos para reduzir o gasto, porque a arrecadação ela está se mantendo em virtude até da produção econômica estar menor, tem menor arrecadação, Sim. Então arrecada menos, então tem que gastar menos. Quando o senhor fala de gastos, qual foi o maior? O que gerou mais gastos ao longo desse tempo? Eu sei que acredito que sejam muitos fatores, né? Mas quais foram os que mais se destacaram para hoje a gente ter isso como consequência? Na verdade, não há um gasto principal. Na verdade, há gastos, de modo geral, e que o governo, ao longo dos anos, não este governo, ou o governo anterior, ou o anterior do anterior, mas É o que a gente comentou agora, né? Ninguém perde tudo do nada. Exatamente. Na verdade, é um problema que já vem acontecendo há muitos anos, eu diria até décadas, né? Quando a gente tem uma política de funcionalismo público que, por exemplo, não pode ser dispensado porque tem uma certa estabilidade, isso gera, muitas vezes, improdutividade. Então, as pessoas se encostam, né? No funcionalismo privado, isso não acontece. Né? Sim, se a pessoa não estiver atendendo, perde o emprego. Exatamente. Simplesmente assim, né? Porque se não está sendo otimizando, se não está otimizando o recurso, se não está sendo produtivo, vamos buscar alguém que o seja, né? O que não acontecia no funcionalismo público. Então, realmente há que se ver o modelo. Então, independente de onde se gastou mais ou se gastou menos, e a gente escuta muito e vê isso, né? Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para uma série de áreas importantes, básicas, né? Mas vemos gastos bons ou ruins, não posso emitir um juízo de valor, em várias outras áreas. Será que está sendo equilibrado isso? Então, a questão é rever o modelo de gastos. Esse é um dos grandes desafios, que seja esse governo temporário, sejam os próximos governos nos próximos anos, que devem revisar isso, né? Esse modelo de gestão desse capital público. Esse processo de, em alguma situação emergencial ou de necessidade, dispensar um servidor público é já estudado e avaliado para essa política, mesmo que de um governo interino? Olha, na verdade, o governo interino ele está legitimado pela Constituição. Sim. Né? Até então, que se conclua o processo ou não, né? Se efetive ou não o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Michel Temer está no poder e ele tem toda a liberdade, como presidente do Brasil, para fazer a política como ele assim achar melhor. Esse processo agora já visualiza isso? O servidor hoje ele pode ficar com o pé atrás de que não é tão estável como pensava? Eu diria que não necessariamente ficar com o pé atrás, até porque existem formas de se fazer dispensas, né? Então existem programas de incentivo para aqueles funcionários públicos que desejam já eventualmente se afastar, se aposentar mais cedo. Então há certas
possibilidades ou técnicas para afastar É como se fosse um bônus. Olha, se você se aposentar agora, você tem isso aqui, eu te dou isso. Mais alguma coisa. Tudo dentro da lei, claro, mas... Tudo dentro da lei, exatamente. Então, não passa simplesmente por demitir alguém que tem estabilidade, porque aí seria ilegal, né? Mas há formas de se fazer isso dentro da lei e que pode ser salutar para o governo e para as contas públicas, né? Eu tenho aqui os dados de que 24% desses desempregados são jovens de 18 a 24 anos, pessoas que conseguiram fazer talvez a faculdade pelo programa do FIES, conseguiram se formar, agora já tem uma dívida com a faculdade, porque precisa pagar, ou dívida com a instituição financeira, enfim, não consegue o emprego, estão formados, estão com toda a vibração para entrar no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, mas não tem oportunidade. O que um cara desse faz? Desiste? Bom, desistir nunca, né? Desistir nunca. O principal aspecto, acho que o primeiro ponto que essa pessoa tem que ter em mente, e é preocupante quando nós falamos que a primeira faixa que está entrando no mercado de trabalho de 18 a 24 é onde tem o maior número de desocupados, a primeira coisa que tem que ter é equilíbrio emocional, é o básico, né? A questão é que eles estão começando no trabalho e isso não é tão fácil, né? Não é. Depois de um certo tempo, você acaba tendo maturidade, você consegue lidar com com uma reprovação. Ah, não, você não passou no processo seletivo. Ah, não, olha, você foi bem, mas a gente vai te ligar. E aí você fica lá esperando. E passa o tempo e não é chamado. É verdade, você tem razão. Só que eu tenho uma crença pessoal e que eu vejo que é compartilhada por muita gente muito boa, que é exatamente na adversidade que encontram-se oportunidades. Então é exatamente essa geração de 18 a 24 anos que está lidando com esse tipo de adversidade, com um alto grau de desocupação, com menos oportunidades, num país em crise, com uma atividade econômica freada ou andando para trás. É aí que eles têm que se reinventar, é aí que eles têm que se capacitar para mostrar que eles podem sim ser a próxima geração de novos líderes e novos gestores mais capacitados. Então, ainda que demore um pouquinho mais, porque é uma questão contextualizada, né? O cenário nacional. Então, a gente não está falando de somente jovens de 18 a 24 anos. Sim. Estamos falando de mulheres que estão mais desocupadas do que os homens, a gente está falando de pessoas com menor formação, menor grau de formação. Estamos falando mais na região Nordeste, mas também na região Sudeste, que é uma área de atividade econômica. Era um outro ponto que eu ia trazer aqui. Exatamente. Então, a questão é buscar, que é desconfortável, principalmente talvez seja ou fosse um fator desmotivacional para essas pessoas, mas não. As crises, elas são cíclicas. As crises existem, vêm e vão existir outras, como já houve outras, mas o fato é, as pessoas, esse público de 18 a 24, essa parcela tão importante da nossa a sociedade, eles devem se preparar, aproveitar esse momento que estão desocupados e buscarem se capacitar mais, porque os desafios vão acontecer, não agora, mas daqui a pouco, quando a atividade econômica realmente retomar, e vai retomar. Tem previsão? Não existe bola de cristal para isso, né? Se as ações, se o discurso que está sendo praticado pelo presidente Temer e sua equipe econômica, assim como de seus ministros, elas se transformarem em ações concretas e congruentes com esse discurso, analistas mostram, e eu sou um deles, que final desse ano, começo do ano que vem, começaremos a ver mudanças positivas. Agora, como você falou muito bem no iniciozinho, nada muda de um dia para o outro, né? Os efeitos danosos que nós temos na economia hoje, né, e verificamos hoje, alto grau de desemprego, taxa de juros alta, um alto grau de especulação, seja em bolsa, seja em câmbio, nós vamos ver esses impactos mitigados e os resultados positivos surgindo, possivelmente em 2018 para 2019. Né? Então, já em 2016 é possível? Sim. A gente não pode falar que o grau de desocupação, o nível de desemprego vai cair absurdamente mês que vem. Não, porque eles são... Até porque o empresário precisa se sentir seguro. Exatamente, né? Então o empresário precisa se sentir seguro, o investidor nacional ou internacional ele precisa se sentir seguro quanto ao contexto do país para investir.
o seu dinheiro, né? Em acontecendo esse investimento, automaticamente gera uma retomada da atividade econômica. Uma das consequências dessa retomada de atividade econômica é a geração de empregos, né? Agora, como você pontuou que no Nordeste a taxa de desemprego é maior do que no Sudeste, mas o Sudeste está em segundo lugar e é uma região muito populosa, a gente às vezes começa a perceber que há um fluxo, um êxodo de um lugar para o outro em busca de novas oportunidades. Essa é a saída? É uma das oportunidades, é uma das saídas para fugir da crise, quem tem condições, ir para uma outra região? Por exemplo, o último lugar na lista, né, no ranking, é a região Sul. Porém, no Sul é uma outra realidade do Sudeste, que é do Nordeste, mas assim, eu preciso de emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar minhas contas. Então eu vou para o Sul. Se lá tem menos desempregados, eu vou para lá. Essa é uma oportunidade? Olha, sempre é uma possibilidade, né? Sempre é uma possibilidade e aí, nesse momento nós temos que estar abertos a todas as possibilidades, né? Agora, temos que ver que aonde que no Brasil, né, estão concentradas as grandes empresas, ou o maior número de empresas. É na região Sudeste. Há na região Sul? Claro que sim. Há no Norte? Há no Nordeste? Claro que sim. Mas aonde há mais oportunidades é onde se concentra o maior número de empresas. Mas né? Talvez o Nordeste é por causa do seu tamanho territorial. Também, e também o desenvolvimento econômico, né? Agora, a questão do Sul, se nós falarmos em termos de população, existem muitas empresas na região Sul, sim, é verdade. E existe um determinado número de pessoas que trabalham nessas empresas, né? Nesse mercado, estão disponíveis nesse mercado. Agora, se houver uma migração absurdamente grande, seja do Nordeste, seja das outras regiões para o Sul, esse grau de desemprego vai aumentar. O número de desocupados vai aumentar, porque também não há uma oferta suficiente para comportar isso, né? Então, talvez a estratégia, claro, mais uma vez, é uma possibilidade. Há que se ver caso a caso. Mas uma possibilidade não é a única possibilidade. A outra é se preparar e na sua região. Porque uma mudança, ela gera desconfortos, né? Quando a pessoa mora no Nordeste e vem para o Rio de Janeiro, deixa sua família eventualmente, porque não tem recursos, né? Ou para o Rio, para São Paulo, ou para outro lugar qualquer, isso gera um desconforto, né? Então, talvez seja... Desestabiliza a família. Né? Exatamente. Então, há que se avaliar as possibilidades que existem. Uma delas é uma migração, uma outra é se capacitar, a outra é fazer o seu próprio negócio. Por que não empreender? Né? Então, no momento de crise, como eu falei, no momento da adversidade, as pessoas descobrem seus talentos, né? Porque há necessidade. Sim. Né? Então, por que não empreender? Né? E hoje nós temos políticas próprias para esta finalidade, né, que facilitam a questão do empreendedorismo. E o brasileiro tem essa característica. Então, essa é a saída. Essa é uma saída, né? Sempre há que se avaliar as saídas, as possibilidades, como nós falamos. Essa é a que o senhor mais aposta? Não é a que eu mais aposto. Eu vejo como uma boa possibilidade, até porque é algo que depende basicamente de você. Se você tem um talento, se o indivíduo tem algo que ele faz que pode agregar valor para outro e vender esse serviço, ou vender um artesanato, ou vender um produto que vai fazer a diferença e que alguém vai consumir, por que não empreender? Então, é uma possibilidade? É uma boa possibilidade. Tá ótimo, então. Olha, deixa eu só fazer uma correção. Alexandre Prado não é advogado, é analista financeiro, tá aqui, é especialista financeiro, está aqui com a gente hoje. Quero muito agradecer, eu vou cumprimentar o senhor. Nosso papo é corrido, mas queria muito que a crise econômica fosse corrida assim. É verdade, mas as crises vêm e vão. É verdade. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a você. Sucesso, parabéns, obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Olha, gente...